coloca no chat do Google Meeting, e aí eu vou respondendo essas dúvidas no decorrer do treinamento, ok? Bom, então vamos lá, pessoal, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Estamos iniciando agora, então, o treinamento de utilização do portal de autorizações e faturamento do cliente Fachesf, voltado para o público de clínicas, consultórios, terapias e pessoas físicas. Bom, como eu havia mencionado, pessoal, o portal de autorizações e faturamento da Fachesf, ele é totalmente web, tá? Então, de qualquer equipamento com acesso à internet, vocês conseguirão, né, utilizar aí as funcionalidades do portal. Quando você acessar o portal, lembrando que a Fachesf Luminar, ela vai encaminhar a vocês comunicado oficial, contendo data e orientações para que você possa acessar o portal, tá? Data de início de operação e orientações para que você possa acessar o portal. Mas quando você acessar, você virá, né, uma tela semelhante a essa. Lógico que terá a logomarca da Fachesf Luminar aqui, mas a tela de rosto será exatamente igual a essa. Primeira coisa que vocês deverão fazer é entrar com as suas credenciais. Para isso, você vai vir aqui na opção tipo de acesso, vai selecionar a opção, no caso de clínicas, consultórios, terapias, prestador PJ, e no caso de pessoa física, prestador PF. Tá? Então, vamos simular aqui, prestador PJ. Em seguida, o seu usuário padrão será o seu CNPJ, somente os números, tá? Não é necessário colocar ponto, traço ou barra, ok? Logo depois, você deverá digitar a sua senha, porque o portal não permite a função colar, tá? A lei de proteção aos dados não permite que eu cole uma senha no campo de senha. Eu sou obrigado a digitar a senha. Vamos digitar a senha aqui. Então, digitei a senha. Em seguida, eu vou clicar no botãozinho entrar. Caso você esqueça a sua senha, basta clicar no botão esqueci minha senha e seguir as opções, as orientações do portal para que você possa recuperar a sua senha. E mais abaixo, a Fachesf Luminar, ela poderá colocar, né, como vocês estão vendo aqui, banners, né, com links de acesso a alguma, algum site externo, poderá colocar aqui informações úteis que vão auxiliá-los aí no entendimento e na utilização do portal, ok? Caso você erre sua senha por 3 vezes consecutivas, o portal ele vai bloquear o seu acesso por 5 minutos, tá? Ele não vai cancelar a sua senha, ele bloqueia o seu acesso por 5 minutos. E a cada erro consecutivo é acrescido mais 5 minutos. Então, 3 vezes 5 minutos, 4 vezes 10 minutos, 5 vezes 15 minutos e assim sucessivamente, tá? E o acesso ao portal, ele é único, né, por CNPJ ou por CPF, independente da quantidade de pessoas que vão utilizar o portal ao mesmo tempo, tá? Então, se eu sou uma pessoa física, só eu vou mexer no portal, é o meu acesso. Se eu sou uma clínica, tenho 10 colaboradores da clínica e os 10 vão utilizar o portal, todos os 10 utilizarão o portal com o mesmo usuário e senha, beleza? Então, vamos clicar no botão entrar aqui, para que a gente possa fazer o acesso ao portal como pessoa jurídica, tá? E na pessoa física, é o mesmo processo. O que vai alterar é que ao invés de eu colocar o CNPJ, eu vou colocar o CPF, eu vou mudar aqui o acesso para a pessoa física, vou informar o CPF, tá? O padrão de acesso da pessoa física é o CPF, somente os números, e eu vou digitá-lo novamente no campo de senha. Vou clicar em entrar, o acesso vai ser realizado, tá? Meu acesso aqui está dando inválido, porque é um ambiente de treinamento e teste, a gente só configurou um tipo de acesso aqui para facilitar. Porque depois que eu acesso o portal, as funcionalidades internas, elas são as mesmas, tá? O que vai diferenciar é somente o tipo de acesso que é realizado. A pessoa física não tem um modelo de guia ou alguma coisa diferente da pessoa jurídica. O que diferencia é o acesso e o que está configurado em sua cobertura, ok? Bom, realizado o acesso ao portal, então nós temos aqui todos os ícones de trabalho que vocês vão poder utilizar no dia a dia de vocês, tá? E eu vou começar falando um pouquinho de cada um deles aqui,
E depois eu vou falar de guias, e na segunda parte do treinamento a gente fala sobre o envio de faturamento e gestão de faturas. Primeiro ícone que vamos falar é aqui da consulta do beneficiário. Então, nesse local aqui, vocês conseguirão realizar, né, uma validação de dados, uma elegibilidade, se aquele beneficiário está ativo, se está cancelado, qual que é o número da sua carteirinha, seu plano, validades, enfim, carências. Então, é aqui que você vai consultar. Para isso, no campo do beneficiário, você poderá digitar o nome do beneficiário, no CPF, no campo do CPF, ou o seu CPF, ou o número do seu cartão, tá? Da sua carteirinha aqui, para que você possa fazer a busca. Vou pegar aqui o beneficiário, achei o beneficiário, vou clicar no botão pesquisar, e aqui abaixo ele traz os dados do beneficiário. Na faixa azul terá o nome do beneficiário, e aqui embaixo as suas elegibilidades, né? A situação dele, que ele é um beneficiário ativo, ele é o titular do plano, vai mostrar qual é o plano que ele pertence, se ele faz parte de uma unidade, né? Se é um plano empresarial, ele faz parte de uma unidade, o número da sua carteirinha e a data de validade da sua carteirinha, ok? Aqui à direita, no sinalzinho de mais, ao clicar, vocês terão acessos, né, à carência e pré-existência desse beneficiário. Então, aqui na coluna nome, nós temos os tipos de carências. No início aqui, a data que começou a validade da carência, né, a contagem dos dias para a carência, e a data do vencimento, quando vence essa carência. Então, o importante aqui é, se na coluna do vencimento eu tiver uma data a vencer, ele está em carência para aquele tipo. Datas vencidas, ele já cumpriu o prazo da carência. Continuando aqui, para que eu possa voltar no menu de opções de ícones de trabalho, né, de botões de ações de trabalho, eu posso clicar aqui na casinha, e ele volta com o botão de menu, ou eu posso clicar aqui no menu para que ele seja exibido o menu de opções, tá? Botão de usuários, troca de senha, o portal permite você alterar a sua senha, tá? Pessoal do Informática HRCG, sim, está gravando, tá bom? Depois essa gravação vai ser compartilhada com vocês aí como material de apoio, tá? Então aqui, no botãozinho de troca de senha, o portal permite que você coloque uma nova senha, né? Para que caso você queira alterar a senha padrão, que para a pessoa física o acesso é CPF no usuário e CPF na senha, e pessoal, vou pedir só uma gentileza, tá? Os controles ali do Google Meeting, eles estão liberados para todos. Só que não mutem meu microfone, tá? Porque nesse momento aqui alguém mutou e acabou fazendo um som aqui para mim, eu consegui identificar. Pode acontecer de não fazer som e eu vou ficar falando um tempão aqui e vocês não estarão me escutando, tá? Então, por favor, não mutem o meu microfone, não compartilhem sua tela, tá bom? Para que a gente tenha aqui uma apresentação aqui sem pausas e sem intercorrência, tá? Obrigado. Então, voltando ao raciocínio aqui, no botão lá de troca de senha, o sistema vai permitir que você cadastre uma senha particular, uma senha individual de vocês, tá? Então, para isso, você deve informar a senha atual, digitar a nova senha e confirmar a digitação da nova senha, tá? E essa nova senha, ela deve ter alguns requisitos mínimos de segurança. Quais são esses? Pelo menos 8 caracteres, uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um caractere especial e um numeral, tá? Então, eu tenho que ter uma combinação dessas informações, tá? Para que você possa criar uma nova senha, uma senha segura, tá? E não esqueçam, trocou a senha, informar a toda a equipe da nova senha, para que não haja problemas com acesso, ok? Continuando aqui, botãozinho de avisos e arquivos. Nesse local aqui, a Fachesf Iluminar, ela vai utilizar para compartilhar com vocês todo o material de comunicação que ela faz hoje por outros meios, tá? Então, o que ela pode colocar aqui? Como vocês podem ver, manual, calendário de faturamento, comunicado, enfim, né, passo a passo para anexar uma nota fiscal, número de contato da Fachesf Iluminar. Ela pode utilizar esse canal aqui para anexar qualquer tipo de documento que quer compartilhar com vocês ou inserir informações úteis a vocês aqui. Aqui pode estar dividido em tópicos, como nesse exemplo, anexos importante, tópico de beneficiário e tópico de prestador, ou estar tudo num único tópico,
tá? Para que vocês tenham acesso ao aviso, basta clicar no envelope, aqui à esquerda, ok? Quando ele possuir um anexo, estará destacado com clips aqui do lado direito, e se você clicar também no clips, terá acesso à mensagem. Então aqui eu tenho a mensagem, né, o aviso, e aqui embaixo o arquivo que está anexado a este aviso. Clicando, o sistema vai aqui exibir para você o documento em anexo, seja um formulário para que você possa fazer o download, preencher e utilizá-lo aí numa autorização, seja uma informação útil, um calendário, enfim. Aqui a Fachesp Luminar vai utilizar para compartilhar informações importantes com vocês, tá? Então tentem, pelo menos aí, todo dia, quando acessar o sistema pela primeira vez, deem uma olhadinha para verificar se há algo de novo aqui para que vocês possam utilizar, tá? Voltando lá, botãozinho do Fale Conosco. Então, nesse local aqui, eu tenho a opção de registro e de consulta. Então, aqui eu vou registrar um Fale Conosco, eu vou abrir uma solicitação, vou encaminhar uma mensagem para a Fachesp Luminar via sistema. Assim que eu clico no Fale Conosco, ele me dá aqui a opção de registro, onde eu devo selecionar uma das categorias que estarão disponíveis de assunto para que você possa abrir o chamado, tá? Lembrando aqui o meu ambiente de treinamento, são informações fictícias, tá? Então não se preocupem, de repente, na hora que eu for fazer uma guia, eu pego um código de procedimento, sei lá, odontológico para solicitar uma autorização. Não tem problema, o intuito é vocês entenderem como preencher, e aí cada um vai utilizar o seu código, a sua referência, né, para poder fazer a sua solicitação. Então vamos lá. Eu vou abrir um chamado aqui, por exemplo, de cancelamento de nota fiscal. Então vou selecionar aqui o cancelamento de nota fiscal, vou digitar aqui o meu e-mail, para que eu possa receber uma cópia do protocolo de atendimento, tá? E aqui no campo de registro, eu vou mostrar a minha solicitação, ok? Caso haja necessidade, você também poderá anexar documentos na sua solicitação, clicando na setinha para cima, selecionando o arquivo que você deseja anexar e clicando na opção adicionar arquivos, tá? Em seguida, é só clicar no botão salvar e o portal ele vai tirar lá o número do chamado e o protocolo de atendimento desta solicitação. Tá? Algumas categorias, elas estão vinculadas à obrigatoriedade de você inserir um documento. Então, por exemplo, se eu for fazer uma alteração de dados bancários, o sistema automaticamente já vai falar para mim que eu sou obrigado a anexar um documento de comprovante de titularidade de conta, neste exemplo. Para isso, depois que eu preencher as informações aqui, eu venho aqui no tipo de arquivo, tá lá, tipo de comprovante de titularidade de conta, e eu sigo o mesmo passo, setinha para cima, seleciono o documento e faço o anexo. Pode ser que a categoria peça mais de um documento. Então, por exemplo, aqui, vou pegar aqui uma alteração de pessoa física para jurídica. Então, aqui, ó, ele já pede outros tipos de documento. E enquanto eu não colocar todos os tipos de documentos no meu chamado, eu não consigo dar seguimento. Então, por exemplo, requerimento de credenciamento PJ, vai ser o primeiro aqui. Vou selecionar, vou adicionar o documento, vou salvar, ele já sai da minha lista obrigatória, porque eu já adicionei aqui, e eu vou para o próximo. Formulário do diligência. Vou selecionar lá o documento, vou abrir, vou adicionar, ele já não está aqui mais na lista de obrigatoriedade. E assim por diante eu vou fazê-lo até que seja completada toda a obrigatoriedade e eu consiga abrir o chamado, tá ok? Oi, Marilyn, bom dia, tudo bem? Acabei de ver sua mensagem aqui. Então, continuando aqui, eu tenho que anexar, né, quando houver essa obrigatoriedade, as documentações necessárias para que eu possa abrir o meu chamado, tá? Depois do chamado aberto, você vem em menu, fale conosco, consulta, para que você possa consultar o andamento, a evolução do chamado, tá? Então aqui você tem vários filtros para que você possa realizar a sua busca. Então eu quero consultar aqui os chamados que eu abri na data de hoje. Então eu vou filtrar aqui por data, vou pesquisar.
e aqui ele vai trazer o chamado que foi aberto na data de hoje. Então nós temos aqui o menu, né, o cabeçalho, onde ele fala como que está o andamento do chamado, que ele está em resolução, foi o cancelamento de nota fiscal, o número de protocolo, o número do chamado. Aqui embaixo ele já traz o texto que foi inserido na solicitação, tá? Aqui, no sinalzinho de mais, eu consigo inserir um novo registro. Então é só preencher o e-mail, colocar minha solicitação, anexar documentos se necessário. No reloginho à direita, eu consigo consultar e visualizar todo o histórico do atendimento. Então, toda a troca de informação você vai acompanhar aqui, tá? Então, o que você digitar, o que o atendente digitar, você novamente, enfim, toda aquela troca de informação e a documentação anexa também estará aqui, tá? Depois de concluído, você pode encerrar o chamado clicando nesse botão, e alguns chamados, né, algumas categorias, elas podem estar associadas a formulários. Quando houver essa associação, no momento que você abrir o chamado, ele vai exibir um formulário para que você possa preencher. É só preencher os campos obrigatórios e os demais campos, e o formulário vai ser anexado na sua solicitação, tá? E se houver um chamado associado à categoria, nesse botão aqui, clicando, ele vai exibir o formulário. Tá bom? Continuando. Botão de relatórios. Nesse local aqui nós temos 3 tipos de relatórios. Primeiro deles, o demonstrativo de pagamento. Ao selecionar, o portal vai trazer um menu de filtros, tá? Para que você possa selecionar a competência que o pagamento foi realizado ou o dia do pagamento, tá? Sugiro vocês pesquisarem por competência, porque daí a competência é o mês. Então, o pagamento efetuado de 1/12 de 25 até 18/12 vai aparecer aqui no resultado. Se eu pesquisar por data de pagamento, só vai fazer a pesquisa na data mencionada aqui, ok? Vamos pegar aqui um mês, por exemplo, uma competência, pegar junho de 2025 e eu vou pesquisar. Então, ele me trouxe aqui embaixo o pagamento que foi realizado no mês 6 de 2025. Então, eu tenho os dados bancários na qual foi efetuado o pagamento, a data do pagamento, o valor que o prestador solicitou de fatura, né, solicitou de faturamento, ele encaminhou esse valor para a cobrança, o sistema processou o mesmo valor, pagou ao prestador um valor de 26 mil e alguma coisinha, e ele glosou um valor de 5.400 e pouquinho, tá? Clicando aqui no izinho, então ele vai trazer o demonstrativo para visualização e conferência em tela, ok? Na impressora, ele vai disponibilizar o arquivo de impressão do demonstrativo, para que você possa imprimir e fazer aí o seu encontro de contas, tá? E temos também a opção de gerar um arquivo XML do demonstrativo de pagamento, para que se você tem um software de gestão aí que utiliza XML como base documental para fazer a sua gestão de contas, você vai exportar esse arquivo no seu software para fazer o seu encontro de contas. Beleza? Próximo relatório. Eu tenho o relatório anual de imposto de renda. Pessoal do Contas Métricas desenvolver. Glosa eu vou falar só na segunda parte do treinamento, que é onde eu falo sobre faturas, tá? Aí eu vou falar sobre glosa, e vai mostrar para você qual fica o motivo, tudo direitinho, tá bom? Então aqui o relatório do imposto de renda, para que você possa emitir o documento no padrão da Receita Federal, para que em seguida você realizar a sua declaração de renda, né? Aquele dinheirinho que vai lá para o governo, né? Então vamos lá. Eu vou deixar o ano de competência para eu gerar o relatório, o ano anterior ao vigente. Deixo marcado a opção Receita Federal e considerar outros cadastros e batimentos de IRF. E vou clicar na opção Gerar IR. O portal vai pedir para eu salvar o relatório. Vou salvar. E ele me traz aqui o meu relatório anual de imposto de renda no padrão da Receita Federal, para que eu possa utilizá-lo e assim realizar a minha declaração de imposto de renda. Você também pode consultar, né, você pode também consultar os meses, os dados que foram retidos, clicando na opção Webplan, gerar IR,
e ele vai trazer aqui em tela, mês a mês aqui, do valor bruto, o valor do imposto e o valor líquido, tá? Ele traz um resumo para você e também você pode imprimir essa tela, ok? Luana, o IR 2025 já será disponibilizado nesse site. Sim, Luana, lá em 2026, tá? Provavelmente o de vocês, da Fachesf, não estará no site. Provavelmente, tá? Mas o da Luminar, sim, já está tudo direitinho. Pode ser que, no momento da virada do sistema, eles também já migrem os seus dados de retenção de imposto do ano na competência 25, e aí em 2026 você já consiga gerar o seu relatório aqui direto pelo portal, tá bom? Mas vocês serão comunicados se o seu relatório vai ser pego no portal ou se a Fachesf Luminar vai encaminhar o demonstrativo para vocês, tá? Fique tranquila quanto a isso. Continuando aqui, o próximo relatório é a nossa consulta de procedimento. A consulta de procedimento serve para que você, prestador, possa, né, validar e visualizar os procedimentos que você possui em sua cobertura, tá? Então, por exemplo, eu sou uma clínica, ou melhor, eu sou um consultório de cardiologia que eu realizo consulta. Quando eu entrar nesse local e pesquisar o procedimento aqui, eu só vou conseguir consultar o código 10.10.10.12, que é o código da consulta. Se eu colocar aqui o código, por exemplo, 50.144, que é a consulta em fisioterapia, para você que tem a cobertura consulta, não vai aparecer. No meu aparece, porque eu tenho uma cobertura full, né? Ele cobre todos os serviços por causa do treinamento, tá? Então aqui ele vai mostrar exatamente a sua cobertura, ok? Você pode pesquisar cobertura por especialidade, cobertura por beneficiário. Nós temos coberturas, podemos cadastrar coberturas diferentes por beneficiário, né? Se assim a Fachesf Luminar quiser, tá? E como eu mencionei aqui, buscar por procedimento. Temos também como buscar os procedimentos pelos tipos de serviço. Eu só quero consultar os procedimentos que são de consulta. Vou lá, clico em pesquisar e ele vai trazer para mim aqui embaixo todos os procedimentos que estão de consulta, tá? Eu vou só parar aqui a pesquisa, porque ele vai trazer muita coisa que essa base está toda bagunçada. Posso também pesquisar os procedimentos que são, né, procedimentos de alta complexidade, são o PAC, sim ou não. Procedimento possui DUT, sim ou não. O rol, se pertence ou não ao rol da ANS, e se é ou não é um procedimento de tratamento odontológico, tá? Ana Paula, bom dia. As demais reuniões é sobre o mesmo assunto? Hoje sim, tá? Então, hoje nós estamos falando, atendendo aqui o público de clínicas, consultórios, terapias e pessoas físicas. Então, o conteúdo nos próximos 2 treinamentos de hoje será o mesmo, tá ok? Então, continuando aqui, vou pesquisar aqui o procedimento da consulta, 10.10.10.12. Então, está aqui o procedimento, vou clicar em pesquisar, e ele vai trazer aqui embaixo a parametrização, né, a regra. Perfeito, Ana Paula. Então, ele vai trazer a regra que está cadastrada lá. Então, para mim, né, então está lá o código, eu tenho um valor acordado de R$ 92,60, clicando no sinalzinho de mais, eu consigo consultar aqui como que é a parametrização desse procedimento. Como é uma consulta, ele só vai liberar por senha e pertence ao rol DNS. Não tem mais nenhuma regra nesse procedimento. O procedimento que será autorizado lá no momento da solicitação. Ok? Se eu pesquisar, por exemplo, uma sessão de fisioterapia, 50.160, vocês vão reparar que aqui embaixo ele já é um pouquinho diferente, né? Ele já é um pouquinho diferente as parametrizações. Ó. Então, ele fala aqui que necessita de documentação, ou seja, quando eu for solicitar a minha consulta ou minha sessão, eu terei que anexar um documento no momento da solicitação, tá? Ele exige a confirmação da realização, ou seja, a cada vez que o beneficiário for fazer uma sessão, eu tenho que entrar no portal e confirmar aquela sessão no sistema. É um tratamento seriado, ele é um serviço condicionado à auditoria médica, tá? Então, conforme a vivência de vocês no sistema, utilizando aqui, vocês vão entender que, a depender das configurações aqui embaixo, o procedimento tem um comportamento diferente do outro no momento da solicitação, tá?
Pessoal do faturamento aqui, COB. Atualmente, só autorizamos o procedimento de infiltração com ácido hialurônico. No caso, o novo sistema será necessário autorizar todos os procedimentos realizados na clínica, exemplo, consultas, sim, tudo que o beneficiário for realizar na sua clínica deverá ser autorizado. Se ele for fazer uma consulta, você vai gerar uma guia de consulta. Se ele for fazer uma fisioterapia, você vai gerar uma guia SADT contendo as sessões de fisioterapia, tá? Tudo deverá passar pelo sistema, ok? E a Deise pergunta, esse treinamento é para atendimento ou faturamento? Para os dois, tá? Primeira parte, atendimento, segunda parte, faturamento. Contas métricas desenvolver. Somos uma clínica multidisciplinar e pedimos guias mensais. Isso vai mudar? Não, não vai mudar, tá? Você vai continuar conseguindo pedir a quantidade mensal que você vai realizar, tá bom? Clinefro, sessões de hemodiálise, como é feita a solicitação e execução? Já vamos chegar lá, tá? Vamos chegar nas autorizações e aí vocês vão entender como que vai fazer as solicitações aí das suas sessões de hemodiálise, tá bom? Stephanie, não sei se você pegou o comecinho, né? Eu mencionei que vocês vão receber o comunicado de quando vai se iniciar a utilização do sistema, tá? A faixa subliminar vai comunicar vocês a partir de quando o sistema vai ser iniciado. Então vamos lá. Continuando aqui, já falamos sobre a consulta de procedimento. Meus serviços, alterar dados cadastrais. Nesse local aqui, o sistema vai mostrar para vocês todos os seus dados que estão cadastrados na base da faixa luminar, tá? Para que você possa consultar a qualquer momento, tá? Então, nós temos aqui as informações administrativas, os endereços de atendimento, as especialidades, corpo clínico, qualificações e regra de imposto, ok? Alguns campos poderão ser editados, como, por exemplo, aqui o campo de contato. Então, eu estou olhando aqui, estou fazendo uma validação, opa, meu telefone está errado. Então, eu posso pegar aqui o campo de telefone e ajustar o meu telefone, 56322222. Então, meu telefone correto é esse. Tá? O meu e-mail não tem BR, o meu e-mail é só .com. Então, eu vou lá e ajusto para .com. Terminei de ajustar, vou clicar no botão salvar, vou confirmar, vai atualizar a página, e o novo dado, a nova informação será automaticamente ajustada em seu cadastro. Tá? Essa alteração seja de algum campo que necessite de uma validação documental, aí o sistema deixa a sua solicitação pendente e só depois da análise da equipe de credenciamento da faixa S luminar e a autorização deles que o dado será alterado, tá bom? Daisy, vai ter outra data para o treinamento da recepção ou somente hoje? Somente hoje em 3 turmas, agora de manhã e 2 turmas à tarde, da 1 às 15 e depois das 15h30 às 17h30, tá bom? Bom, continuando aqui, então vamos começar a falar aqui das guias, tá? Então, antes de falar das guias aqui, vou ver da Micaela aqui a mensagem dela. Bom dia, somos a cooperativa de cardiologia, tá? Realizamos cobranças de exames clínicos e procedimentos de alta complexidade. Nesse caso, todos os procedimentos serão autorizados? Micaela, você já vai entender, tá? Como que será feito no caso da Coopercardio, tá? Então, se você for fazer consulta, sim, a Coopercardio vai solicitar uma autorização de consulta, ok? Pessoal do Recimed Contas, por favor, não mute o meu microfone, tá? Como mencionei, pessoal, mais uma vez, Recimed, não mute o meu microfone. Recimed, se mutar meu microfone mais uma vez, eu vou removê-la da sala. Por favor, todas as funcionalidades do Google Meet estão liberadas para todos. Eu não quero bloquear, não há necessidade disso, tá? Obrigado. Vamos continuar aqui então, pessoal. Então, Micaela, mais para frente, você vai entender se caso você precisar cobrar um honorário médico, de um médico que fez uma cirurgia, alguma coisa, eu vou mostrar direitinho aqui como que vocês vão fazer, tá bom? Então, vamos lá. Clicando na opção menu,
Guias. O sistema vai mostrar para vocês guias que estarão disponíveis para que você possa utilizar, tá? No meu caso aqui, ele mostra todos os tipos de guias habilitadas em sistema que todos os prestadores podem utilizar. Mas o de vocês mostrará só aquilo que você poderá utilizar, tá? Então aqui, por exemplo, eu sou um consultório médico. Consultório médico só vai mostrar a guia de consulta e a guia de honorário. Ah, eu sou uma clínica de terapia. Vai ter lá a guia de SADT, tá? E assim sucessivamente. Cada um terá o seu respectivo acesso. Caso para vocês apareça uma guia que vocês não utilizem, é só não utilizar, tá bom? Então vamos começar falando da guia de consulta. Clicando aqui na guia de consulta, o sistema vai trazer, né, o modelo padrão TIS da guia de consulta conforme a ANS exige, tá? E como vocês podem visualizar aqui, alguns campos estão destacados com um asterisco vermelho, que são campos obrigatórios de preenchimento. Se você não preencher esses campos, você não conseguirá dar seguimento ali na sua solicitação, tá? E a guia de consulta, ela deve ser utilizada somente para a autorização da consulta em consultório, consulta eletiva, que é autorizada no código 10.10.10.12. Como vocês podem ver, eu não consigo nem editar esse código aqui, tá? Então, eu só posso utilizar para o código 10.10.10.12. Ah, Juliano, mas eu sou terapia, como que eu vou solicitar? Na guia de SADT. Ah, eu faço consulta em puericultura, na guia de SADT, que eu vou mostrar a seguir, tá bom? Então, vamos começar o preenchimento aqui do número 4, campo do número da identificação dos dados do beneficiário. Eu posso colocar aqui o número da carteirinha, o CPF ou o nome do beneficiário, tá? Isso vai depender, né, se as três opções estarão disponíveis, se a Fachesc Luminar assim liberar. Ela pode determinar só com o número da carteirinha, e aí só a carteirinha que vai ser elegível aqui. Então, pegar o beneficiário, apareceu o nominho dele aqui, eu vou clicar sobre o nome e ele vai preencher os demais dados. Próximo campo obrigatório é o atendimento recém-nascido. Ele já vem marcado como padrão não, mas se eu vou fazer uma consulta para o recém-nascido do titular, eu marco que sim, e aí eu vou descer aqui a barra de rolagem até a opção das informações adicionais, onde eu devo informar a data de nascimento do recém-nascido, para que o sistema possa fazer a elegibilidade se ele está dentro da cobertura obrigatória nos seus 30 primeiros dias de vida no plano do titular. Ok? Vamos voltar lá, marcar como não. Em seguida, o próximo campo obrigatório é o CBO, né, que é a especialidade que será atendida nessa consulta. Então, eu vou selecionar a especialidade aqui que eu vou fazer a consulta. Ah, eu vou fazer uma consulta em, por exemplo, reumatologia. Ok, vou selecionar lá reumatologia. O profissional executante, o médico que vai fazer aquela consulta, não é obrigatório ser informado na solicitação da guia, tá? Os campos obrigatórios aqui são aqueles campos exigidos pela ANS, tá? Então a ANS ela não exige que tenha o profissional executante, ela exige que na guia de consulta tenha a especialidade da consulta, ok? Caso vocês queiram preencher, você deverá informar aqui o nome do profissional ou o código do seu conselho de classe, tá? Então, vou pegar aqui, por exemplo, um profissional. Aqui eu posso colocar sempre prof, porque todos os meus profissionais da minha base chamam profissional, porque é uma base de teste, tá? Então, é uma base fictícia. Mas você vai colocar aqui, por exemplo, o doutor Fernando Arruda. Você vai procurar lá, Fernando Arruda, e vai achar lá o doutor Fernando. Clicando no nome do doutor Fernando, vai ser preenchido todas as informações dele, e caso ele tenha mais de uma especialidade, o sistema vai mostrar a lista de especialidade do doutor Fernando. Se ele tiver somente uma especialidade, ela já vai ser automaticamente cadastrada aqui. Beleza? Continuando. Mais abaixo eu tenho a indicação de acidente ou doença relacionada. Se for necessário, você preenche. Se não, eu posso deixar como não acidente. Depois eu tenho indicação de cobertura especial, que não é obrigatório. Se é gestante, se é uma consulta pré-gestante, uma consulta pré ou pós-operatória. O regime de atendimento, que também não é obrigatório, se é uma consulta ambulatorial, domiciliar, uma consulta durante uma internação, pronto-socorro ou telesaúde.
Se eu estou fazendo uma saúde relacionada à saúde ocupacional, né, uma saúde lá para um atendimento, para um admissional, demissional, periódico, ok? Mais abaixo, a data do atendimento, que já vem preenchido com o dia vigente, tá? O tipo da consulta, se é uma consulta por encaminhamento de pré-natal, primeira consulta ou retorno. Do campo 20 ao 22, eu não preencho nada, porque ele já vem preenchido e bloqueado. Observação e justificativa. Aquilo que você preencher aqui sairá impresso no campo 23 da guia, tá? E outro campo de PCMSO obrigatório, caso seja, você vai selecionar uma das opções. Se não, eu deixo como comum, tá? Anexo, informações adicionais e contato para auditoria, eu falo nos exemplos a seguir. Terminei de preencher todos os campos obrigatórios, eu vou clicar no botão salvar e eu vou confirmar a solicitação da minha consulta. Nesse momento aqui, o portal ele faz uma validação de dados e a minha guia poderá ser autorizada, como nesse exemplo, ficar pendente análise da regulação médica ou ser negada de imediato pelo sistema, a depender das validações que foram realizadas, tá? Então aqui a nossa guia ela foi autorizada, eu tenho os dados da guia e o botãozinho para que eu possa clicar e gerar aqui o modelo para impressão. Está aqui a minha guia de consulta, eu vou imprimir a minha guia, o beneficiário vai assinar, ou o responsável dele, se ele for um menor de idade, por exemplo, aí o executante vai carimbar e assinar aqui no campo 24, beleza? E aqui embaixo, como eu mencionei, no campo 23, ele mostra para vocês a senha de autorização, a validade, a especialidade da consulta, aquela informação que eu preenchi no campo 23, telefone e endereço do local de atendimento. Beleza? Então, resumidamente, a guia de consulta eletiva autorizada no código 10.10.10.12, o que você vai preencher? O número da carteirinha e a especialidade. Pronto, não preciso preencher mais nada. O que é obrigatório é isso, tá? E eu vou salvar e confirmar aqui a minha solicitação da guia de consulta. Ok? Bom, vamos lá. Continuando aqui. Guia de SADT. Na guia de SADT, ela também está no padrão TIS da ANS, e os campos com asterisco, no meu caso aqui ele está com a mesma cor, tá? Mas eu tenho o campo com asterisco aqui, ele também deve ser preenchido, porque são campos obrigatórios. Então vamos lá iniciar o preenchimento da nossa guia de SADT. O que você vai solicitar aqui a guia de SADT? Deixa eu ver aqui, a Narayane, ela fala assim: bom dia, tudo bem? O portal que usávamos para solicitar a radioterapia, não estamos conseguindo acessar. Seria por causa dessa mudança? Não tem nada a ver, tá, Narayane? O portal antigo, eu nem sei qual que é, tá? Mas não tem nada a ver com isso, porque essa mudança será feita futuramente, tá? Vai ser feita lá no ano que vem, tá? Então, se você está com um problema no Banner, entre em contato com a central de atendimento aí da Fachesf, tá? No seu suporte aí, para que eles possam verificar. Gabriel, por favor, não mute o meu microfone, tá? Eu não quero, pessoal, eu não quero ser obrigado a bloquear o acesso de vocês às funcionalidades do Google Meeting. Mas se continuar desse jeito, eu vou ser obrigado, gente. Beleza, Gabriel, sem problema. Tá desculpado, meu cara. Mas só vamos tomar cuidado, tá? Porque assim, ó, não fez barulhinho para mim. É que eu tava olhando a tela e eu vi que o microfone foi bloqueado. Tá bom? Vamos lá, gente. Então, na guia de SADT, o que você vai solicitar? Todos os procedimentos que você realiza, tá? Então, como mencionou lá em cima, né? As terapias, o exame que você faz no consultório, por exemplo, se você é um ginecologista e faz um Papa Nicolau, se você é um cardiologista e faz um ECG, tá? Então você vai solicitar tudo aqui. As consultas que são autorizadas no código diferente do 10.10.10.12, tá? Então, eu faço consulta em puericultura, então eu sou o médico que atendo lá os adolescentes.
Então, eu faço consulta em puericultura. Você vai solicitar aqui. Ah, eu sou a clínica de fonoaudiologia. Eu vou colocar ali, sim, pessoal do faturamento. O treinamento de faturamento vai ser logo a seguir da parte de guias, tá? Então, eu faço lá fonoaudiologia. Então, eu vou solicitar na guia de SADT a minha consulta em fonoaudiologia e depois as sessões de fonoaudiologia, tá bom? Então, eu vou colocar alguns exemplos aqui, tá? Ah, Juliano, você não mostrou o meu exemplo, que eu faço, sei lá, eu solicito, eu faço lá terapia renal substitutiva, tá? Você não solicitou um exemplo com esse código específico. Não tem problema, pessoal. A forma de preencher a guia, ela é a mesma, tá? E aí cada um vai utilizar o seu código, tá? Porque se eu for ficar solicitando um exemplo de cada um aqui, nós temos 85 pessoas na sala. Vou ficar o dia inteiro, tá? Então eu vou mostrar alguns 2, 3 exemplos aqui de como deve ser preenchida a guia, tá? E aí cada um depois vai preencher utilizando o código que realiza no seu local. Beleza? Então vamos lá. Começando o preenchimento aqui da guia pelos dados do beneficiário, no campo número 8, número da carteira. Então, eu vou informar aqui da mesma forma lá, ou o nome do paciente, ou o número da sua carteirinha, ou o seu CPF. Se tiver o campo determinado, só pode pesquisar pela carteirinha. E aí você só vai conseguir colocar a carteirinha aqui. Achei o beneficiário, e já preencheu os dados. No campo número 12, é o atendimento recém-nascido. Então, da mesma forma, se eu vou fazer uma solicitação de SADT para um recém-nascido, eu marco que sim, vou na barra de rolagem ali embaixo, no tópico das informações adicionais, e aí eu vou informar a data de nascimento do meu recém-nascido aqui, ok? Voltar aos dados principais. Mais abaixo, eu tenho os dados do solicitante. Então, como vocês podem ver, não é obrigatório você informar o solicitante. Então, no próximo exemplo, eu vou mostrar como que deve ser preenchido caso você queira preencher o solicitante. Próximo campo obrigatório, caráter do atendimento. Então, se eu vou atender no caráter eletivo ou de urgência e emergência. Então, eu vou atender caráter eletivo. Data da solicitação já virá preenchida com o dia vigente. O campo do PCMSO, da saúde ocupacional. Então, se eu vou fazer lá um exame, por exemplo, um ECG de retorno ao trabalho. Então, eu vou selecionar aqui retorno ao trabalho, tá? Se não, eu deixo como comum, ok? Indicação de cobertura especial. Se eu vou fazer aqui um SADT para uma gestante, um SADT pré ou um SADT pós-operatório. Mas não é obrigatório. Indicação clínica também não é obrigatória. Caso você queira, é só preencher. Próximo tópico, dados do contratado executante. Aqui eu não tenho nenhum campo obrigatório que eu preciso preencher. Porém, eu tenho aqui o tipo de atendimento. Então, é aqui que você vai falar qual que é o tipo de atendimento. Eu vou fazer uma exerese. Então, é uma pequena cirurgia. Eu vou fazer lá uma sutura, vou fazer um gesso, tá? Eu vou fazer uma terapia renal substitutiva, né? Então, vou fazer um TRS, tá aqui, ó, terapia renal substitutiva. Eu vou indicar que o tipo de atendimento é uma terapia renal. Vou fazer lá uma consulta em fisioterapia, sessões de fisioterapia, de fono, de psico. Então, eu estou fazendo terapias, tá? Então, é aqui que você vai selecionar a opção de acordo com o exame ou com o serviço que você vai prestar para aquele beneficiário. Eu vou fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, tá? Então, é aqui que você vai selecionar a opção para poder fazer aqui o atendimento ao seu beneficiário. É obrigatório preencher? Não. Se você preencher, isso fica mais claro lá depois, na hora de mandar o monitoramento TIS, de fazer tudo, já vai direitinho para a ANS. Então, nesse meu exemplo, eu vou fazer uma consulta, tá? Não é uma consulta relacionada a acidente, ela é uma primeira consulta, o motivo de encerramento está vazio, o regime de atendimento é um regime ambulatorial e não está relacionado à saúde ocupacional. Vou lá para os procedimentos. Então, no procedimento, eu vou clicar no botão inserir, e aí eu vou pegar nesse campo aqui do procedimento, descrição, eu vou colocar o código do procedimento ou a descrição do procedimento, caso eu não saiba.
tá? Então eu vou fazer um exemplo aqui, falando de terapias, tá? Como um todo. Vou pegar um código e vou solicitar uma consulta de fisioterapia. Mas se fosse uma consulta de psicologia, de fonoaudiologia, seria do mesmo processo. Peguei o código lá da consulta ambulatorial em fisioterapia. Clico no nome e depois eu clico em confirmar, tá? Ficou amarelinho, tá certinho. Profissional executante não preciso informar. Observação justificativa. O que eu preencher aqui sai impresso no campo 58 da guia. E as demais informações eu vou mostrar no próximo exemplo, tá? Então, mais uma vez, pessoal, independente se você é ou não fisioterapeuta, se você é fono, psico, se você faz consulta em puericultura, qualquer outro tipo de, ou nutrição, qualquer outro tipo de consulta que não é autorizado no 10, 10, 10, 12, guia de SADT, seleciona o tipo do atendimento lá, consulta, tá? E aí no procedimento você vai informar o seu código de consulta aqui, beleza? Depois é só clicar no botão gravar. E aí o sistema ele me deu uma inconsistência, falando que eu tenho que informar uma especialidade CBO no campo 19. Lembra lá na consulta? Não tenho que colocar uma especialidade para falar qual consulta eu estou fazendo? Aqui é a mesma coisa. Então eu vou voltar lá nos dados principais, no campo 19, e vou falar que essa minha consulta vai ser lá para fisioterapia. Como eu não tenho ela aqui, eu vou pegar qualquer motivo, porque, como eu falei, é nossa base de treinamentos aqui. Selecionei o campo 19, então vocês podem ver, tá? O sistema, se você preencher alguma coisa que está faltando, né, se ficou faltando preencher alguma coisa, ele fala para você. Vou gravar. Agora sim, eu vou confirmar a minha solicitação da guia de SADT. O sistema faz a elegibilidade e a minha guia de consulta em fisioterapia, né, ou melhor, de consultas solicitadas no SADT, vai ser autorizada, tá? Vou clicar no botão imprimir guia. E está aqui a minha guia de consulta em fisioterapia, né? No caso, com o exemplo que eu coloquei, mas poderia ser uma consulta de fono e outra consulta devidamente autorizada. E no campo 58 da guia, no campo 58, está lá a senha, a validade da senha e o texto que eu coloquei, mais o telefone do local, tá? Pessoal, por que que eu mostrei, né, uma consulta em terapia e já tem até a pergunta aqui, o pessoal da COB, perguntando se a consulta vai ser separada das sessões. O sistema, ele funciona da seguinte forma. Se eu tenho, numa solicitação de guia, um procedimento que autoriza e um procedimento que fica pendente, na mesma guia, a guia inteira fica pendente, tá? Então solicitem as consultas, principalmente, né, as avaliações iniciais, as consultas, separadamente das sessões. Porque se você solicitar junto e as sessões tiver a condição de ficar pendente, a guia como um todo ficará pendente. E aí você não poderá nem fazer a consulta, tá? Então solicita separado, para evitar de você ter que esperar que a regulação médica faça a liberação total da guia para que você possa atender o paciente, tá bom? Continuando aqui. É, Letícia, já vou falar dos documentos, tá? Que você precisa, ok? Continuando aqui. Vamos para um próximo exemplo. Vou identificar o beneficiário, novamente. E aí eu preciso informar o solicitante. Vamos colocar que a faixa preliminar fala que você tem que informar, ou que é uma regra aí do prestador preencher o profissional solicitante. Eu posso preencher de duas formas. Na primeira delas, eu vou falar que no campo 13, tá? Eu, quanto clínica, consultório, pessoa jurídica ou pessoa física, sou o solicitante. Então, eu vou falar que eu, que estou logado no sistema, sou o solicitante. E dentro dessa minha solicitação, eu vou falar que quem é o profissional solicitante, aquele que assinou e carimbou o pedido médico, que é o prestador fulano de tal. E eu vou falar qual a especialidade desse profissional, tá? Então, no primeiro exemplo, eu coloco eu, logado, a pessoa que está logada no sistema como sendo o profissional solicitante,
né, o responsável pela solicitação desse procedimento, e o profissional que carimbou e assinou o pedido no campo 15. Uma outra possibilidade é eu informar os dados do médico que assinou e carimbou o pedido diretamente no campo 13. Localizo ele pelo nome ou pelo código do conselho, e ele já vai preencher todos os dados do solicitante aqui em cima. E aí, no campo 19, eu vou informar a especialidade do profissional, tá? Então, eu tenho essas duas possibilidades de preenchimento. Se você preencher o profissional e ele não for localizado, é porque ele não está na base de dados da FACHESP Luminar, ok? E aí, o que fazer? Limpa a guia e faz a solicitação sem informar o profissional solicitante, sem preencher o campo 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Beleza? Tipo de atendimento, eletivo, na data de hoje. Contratado executante. Então, aqui eu primeiramente solicitei lá a consulta em terapia, né? Então, agora eu vou solicitar as sessões. Então, eu vou clicar aqui no tipo de atendimento e vou falar que agora eu vou fazer as terapias, tá? Vou lá no procedimento, vou clicar em inserir e vou colocar o código ou a descrição da terapia. Como eu sei o código, coloco o código do procedimento aqui, vou clicar sobre ele, e aí que eu respondendo já a pergunta do pessoal que falou, né, que solicita lá mensalmente a quantidade. Quantas sessões que está lá no pedido? Quantas sessões que você vai realizar durante o mês? Ah, eu vou realizar 30 sessões. 30 sessões, quantidade 30. Vou realizar 20 sessões. 20 sessões. Vou realizar 4 sessões. 4 sessões, tá? Você pode solicitar quantidade aqui até 50, ok? Por guia, tá? Lembrando que a FACHESP Luminar determina a quantidade que você deve solicitar. Ah, para fisioterapia, para fono, não sei o que, você pode solicitar até 10 sessões por mês. Beleza, você só vai conseguir solicitar 10. Se você solicitar 20, 10 será negada e 10 será autorizada, tá? Então aqui o sistema permite você informar a quantidade que você solicita aí, que você faz o seu atendimento mensal, tá? Trimestral, semestral, enfim. Isso vai depender de como que é feita lá o seu contrato junto ao FACHESP Luminar. Mas o sistema permite solicitar? Sim, eu não preciso solicitar uma por dia, tá bom? Então eu vou solicitar aqui 5 sessões, por exemplo. Vou lá, confirmar, não preciso colocar mais nenhuma informação, tá? E eu vou simplesmente clicar no botão gravar. E aí o sistema me deu lá em consistência. Então ele está falando aqui, né? O procedimento 50.160 necessita de documentação. Para prosseguir, anexe documentos do tipo relatório clínico à guia, já respondendo também a pergunta que foi feita ali. Deixa eu ver aqui, quem foi que falou a respeito do documento? Ah, depois eu procuro aqui a respeito do documento, tá? O sistema já está configurado para os procedimentos que necessitam obrigatoriamente de documentos na solicitação, tá? Quando o procedimento não precisar de documentação, o sistema não vai pedir. Não quer dizer que você não possa anexar. A opção de anexo vai estar disponível. Se você quiser, você pode anexar. Porém, você terá que encaminhar a documentação no momento do faturamento, tá? No caso da solicitação, é porque esse procedimento vai ficar em análise, é certeza que ele vai ficar em análise, tá? E aí a regulação médica precisa de documentos para analisar se libera ou não o procedimento solicitado, tá? Então já deixa essa opção no começo para que quando o procedimento ficar em análise, a regulação não tenha que entrar em contato com vocês e pedir, olha, me dá o documento tal para eu poder analisar? Aqui a gente já ganha tempo, tá bom? Então está pedindo aqui que eu tenho que colocar relatório clínico na guia. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui no anexo, tá? Vou selecionar o tipo do anexo exatamente igual ao que está na minha faixinha vermelha. Então eu vou descer até o relatório clínico. Está em ordem alfabética aqui, tá bom, pessoal? Relatório clínico. Vou clicar em escolher arquivo, selecionar o arquivo que eu desejo, clico em abrir e eu vou adicionar. Pronto, adicionei. O que você não pode fazer? Você não pode colocar documentos com tamanho maior que 5 megabytes, documentos com o mesmo nome
E se você colocar um arquivo, né, uma extensão de arquivo que não é aceita pelo sistema, o portal vai falar para você quais são as extensões válidas, tá? Pessoal, o treinamento está sendo gravado e posteriormente ele será compartilhado com vocês via faixa luminar, tá? Como ele vai fazer, eu não tenho essa informação, mas eu vou passar para eles a gravação e depois ele vai compartilhar com vocês. Beleza. Uma vez que eu sei que o procedimento precisa de uma documentação, que ele vai ficar pendente análise, eu tenho aqui, ó, esse campo, informações adicionais. O que, que é a informação adicional? É tudo aquilo que você julgar, né, que complementa a sua solicitação. Então, aqui, o que, que nós recomendamos que você coloque? Informações queirão, informações queirão auxiliar a regulação no entendimento da sua solicitação, tá? Então, tudo aquilo que você julgar de informação relevante, informação importante, que você precisa passar para a regulação médica, que vai analisar a sua guia, você coloque aqui, tá bom? Pequem pelo excesso. Quanto mais informações, mais clara a solicitação, mais rápida a autorização, tá bom? É obrigado a preencher? Não. Se você não quiser, pode deixar em branco, tá bom? Contato para auditoria. O contato para auditoria é se você precisar falar com a auditoria sobre esta solicitação. Então você vai colocar seu nome, DDD, telefone, e-mail, e aqui você vai justificar a solicitação do contato, tá? Com essa informação preenchida, a regulação ela vai entrar em contato com vocês, beleza? Então vamos gravar, vamos confirmar aqui a nossa solicitação de SLT, e já está lá, ó, a nossa guia ficou em análise. Então agora eu devo aguardar que a regulação médica faça a liberação do procedimento, né, para que eu possa atender o paciente, ok? Faturamento COB. No caso, esse relatório clínico não é guia de SDT. Caso não, o que deve conter nesse relatório? Gente, é o relatório do médico. Relatório clínico. O relatório que o médico preencheu, colocando o porquê que o beneficiário necessita fazer determinado procedimento. Tá? Então, vamos lá. Então, a minha guia ficou em análise. Nesse momento aqui, eu não posso atender o paciente. Tá? Por que eu não posso atender? Porque a regulação pode negar a minha guia. Se eu atender um paciente com uma guia em análise e ela for negada, você assumiu o risco, e aí você atendeu, né, e não vai receber por aquilo, tá bom? Então vamos lá fazer a liberação da guia, fazer a regulação da guia. Vou processar ela aqui internamente, só para que vocês possam... Meu sistema ele não processa de forma automática, tá? Então eu tenho que processar ela de forma manual. Beleza. Vou lá na regulação. Não vou entrar em detalhes aqui, tá, pessoal? Porque não se faz necessário. Pessoal, algumas perguntas eu passei e não respondi, porque eu estou respondendo elas aqui no sistema, tá? Então, que nem ali, ó, autorização de guia de consulta de fisioterapia, vai ser separada as sessões? Eu já falei, né? Não precisa anexar nenhum documento, como solicitação médica, no caso de sessões de psicoterapia, também já falei aqui, né? A pergunta da Letícia. O sistema vai falar para você se você precisa anexar, mas não impede de você anexar, tá bom? Lá, consulta em fisioterapia, tipo de atendimento, consulta? Sim, eu estou fazendo uma consulta, tá? Então, em algumas perguntas aqui eu estou passando direto, porque eu estou respondendo durante a apresentação, tá bom? Então, vamos lá, pegar a nossa guia aqui na regulação. Então, vou exemplificar aqui, né, qual o caminho, pessoal, do Contas Médicas que você quer que eu repita? Então, aqui, nesse exemplo... Ah, tá, depois eu vou fazer mais um exemplo aqui de liberação de guias, tá bom? Eu vou, nesse exemplo aqui, uma coisa que acontece no dia a dia
É a regulação necessitar de informações complementares para poder analisar a sua guia. Então, ela pega a sua guia, coloca uma informação do que ela precisa e devolve para você, prestador, interagir na guia. E devolve para a regulação da continuidade no atendimento. Tá? Então, esse exemplo que eu vou fazer agora. Vou preencher esse painel aqui de comunicação, porque a gente estava fazendo um teste. Não se faz necessário aqui explicar sobre isso. Beleza, então aqui, ó, como vocês podem ver, a guia que eu solicitei das sessões, tá? Então tá aqui a quantidade 5, o anexo que eu coloquei, tá? E aqui no parecer, aquela informação que eu coloquei lá no campo das informações adicionais e também no contato com a auditoria, tá? Então fica visível aqui para o auditor. Aí o auditor não vai regular sua guia, porque está faltando alguma informação. Então ele vai vir aqui, vai cadastrar um parecer e vai colocar aqui, por exemplo, né? Por favor, anexar novo relatório contendo o CID, por exemplo, tá? Um exemplo bem esdrúxulo aqui, mas que pode acontecer. Ele vai gravar esse parecer e vai fazer o quê? Vai devolver a guia na mesma condição que ela está para você, prestador. Pronto, não faz mais nada. Aí você está trabalhando lá no seu dia a dia, tal, vai gerar uma guia e o portal desce um pop-up falando assim, ó, atenção, existem uma ou X guias em auditoria aguardando documentação e ou informações. Gentileza analisar e respondê-las. Toda vez que tem essa mensagem, é porque a regulação, ela analisou uma guia sua, né, não conseguiu dar seguimento na liberação e está pedindo uma informação complementar. Se você for o responsável por fazer essa resposta, você já vai clicar no botão verificar e já vai responder. Se não, não é contigo, para que você possa continuar o seu trabalho, você clica no botão fechar, tá bom? Então eu vou clicar aqui no verificar. O sistema vai me direcionar diretamente para a opção de localizar procedimentos, com o filtro aguardando documentação e a guia que está em análise, que foi encaminhada lá pela regulação para você, prestador. Tá? Então, o que nós temos aqui? Os dados da guia. No Excel aqui, o detalhamento, mostrando que o procedimento está em análise. Aqui em cima, o símbolo da guia em análise. Nesse relógio aqui, você vai consultar o que você já digitou, o histórico, e o que a regulação está pedindo. Esqueci até de dar um espaço aqui, tá? Então é aqui que você vai consultar o que você precisa fazer. Se a regulação está pedindo uma observação, uma informação, você vai clicar aqui em adicionar observação e vai colocar a nova observação. E aí você vai gravar e devolver para a operadora, se for só uma informação que a regulação está pedindo. Se você precisa fazer mais alguma coisa, eu só gravo e a guia continua comigo para que eu possa anexar um documento posteriormente. Gravei aqui a observação, olha lá, já fica gravado automaticamente aqui, tá bom? A exclamação é guia alterada. Então, se a regulação alterar a sua guia, você vai marcar essa opção e vai falar, né? A regulação fala assim: olha, eu alterei o código do procedimento porque o pedido condiz melhor com esse código. Se você estiver de acordo com essa alteração, você vem na exclamação e confirma estando ciente na alteração da guia. Caderninho com bonequinho são os contatos do beneficiário, tá? O botãozinho aqui aguardando o beneficiário, você deve marcar ele sempre que você solicitar uma documentação para o beneficiário, tá? Então, eu preciso que o beneficiário me traga um exame complementar que ele fez numa outra oportunidade. Então, eu não sei quando ele vai trazer. Eu marco essa opção para o sistema parar a contagem do SLA, do prazo de liberação da guia, tá? O beneficiário trouxe, eu desmarco. No nosso caso aqui, que eu tenho que anexar um novo relatório, eu vou clicar no Clips, vou selecionar o tipo de documento, relatório, tá aqui, relatório clínico, vou clicar na nuvenzinha com a setinha para cima, vou selecionar o documento, ó, selecionei com o mesmo nome, então não posso.
setinha para cima, documento, já vai ser anexado, e assim que eu fechar, ele me dá o pop-up para que eu possa responder. Documento anexado. Agora sim, eu vou gravar e devolver para a operadora. Terminei de fazer tudo o que eu precisava fazer na guia, eu gravo e devolvo para a operadora, para a guia voltar para a regulação médica. Agora, ó, se eu pesquisar, eu não tenho mais nenhuma guia aguardando documentação. E quando eu clico aqui em qualquer opção, eu não tenho mais aquele pop-up, tá bom? A regulação médica vai pegar a sua guia novamente e vai atender aqui a sua solicitação. Então, agora lá eu tenho 2 anexos, todas as informações estão aqui. Agora sim, a regulação vai autorizar as 5 sessões que foram solicitadas. Quantidade 5. Ela poderia autorizar menos? Sim, tá? Mas no exemplo aqui eu vou autorizar tudo. Autorizei, vou gerar a senha e vou finalizar o processo de regulação médica. Vocês vão receber uma notificação, tá? Que a guia já foi liberada. Aí vocês vão vir aqui no menu, localizar procedimentos. Temos os filtros para que você possa fazer a gestão das suas guias. Então, aqui no localizar procedimento é o local para você gerir todas as suas solicitações, tá? Como eu tenho o número da guia, vou preencher aqui e pesquisar. Está aqui a nossa guia devidamente autorizada, tá? Eu vou clicar aqui no gerar relatório X para eu imprimir e prestar o atendimento do meu beneficiário. Aí lembra na consulta de procedimento que eu falei que esse código era um tratamento seriado e necessitava de confirmação a cada sessão? Tá aqui, ó, confirmar procedimentos. Nas sessões de terapias, tá? Algumas delas podem ter essa obrigatoriedade. E o que você vai fazer? Você vai imprimir a guia de SADT, beleza? Aí o paciente vai fazer a primeira sessão hoje, 18/12. Eu vou entrar no localizar procedimento, vou vir aqui na prancheta, vou clicar, e na primeira sessão que não está confirmada, eu vou confirmar. Confirmei. Olha lá, já está gravado, ó, que ele fez hoje, 18/12. E aí, o que você vai fazer? O paciente vai vir aqui embaixo, no campo 56, 18/12, e ele vai assinar. Beleza? Amanhã, dia 19, ele voltou para fazer. Eu vou no localizar procedimentos, acho a minha guia, clico na prancheta, confirmo a segunda sessão. Confirmei a segunda sessão, vai estar marcado aqui dia 19/12. Pego a guia física, na segunda sessão, 19/12. E assim, sucessivamente, até que termine as sessões. Beleza? É assim que você vai fazer nos tratamentos seriados quando houver a prancheta. Tá? Se você não fizer dessa forma, você não consegue faturar. Tá bom? Bom, então só para poder recapitular aqui, eu utilizei o exemplo de terapia, pessoal, para poder fazer, que é o processo mais completo da solicitação de guia de SADT. Mas se você fosse fazer, né, uma terapia renal substitutiva, for solicitar lá um exame qualquer, uma outra consulta, você vai preencher a guia da mesma forma, como eu mencionei, e aí no procedimento você vai colocar o seu procedimento. Tá bom? Sessões de hemodiálise, sim, tá? Provavelmente as sessões de hemodiálise também elas são tratadas como necessidade de confirmar, tá? Eu não vou afirmar isso para vocês, o pessoal do SARA, porque eu não estou com a base da faixa S luminar atualizada, e essa é a minha base de treinamento. Mas como são sessões de hemodiálise, tá? É um tratamento seriado, provavelmente sim. A cada sessão de hemodiálise você vai ter que confirmar a presença do beneficiário lá, tá bom? Mas se caso não aparecer a prancheta, é porque você não precisa confirmar, tá? Aparecendo, você vai confirmando a cada vez que o paciente for fazer a sua sessão aí de hemodiálise, tá bom? Então aqui só para poder fazer um resumo, na guia de SADT eu vou informar, né, que o pessoal pediu para mostrar novamente o caminho que solicita a guia. Então eu pesquiso lá menu, guia SADT, preencho todos os campos que são com asterisco.
Identifico o beneficiário, tá? Coloco o cara de atendimento. No executante, eu vou falar qual que é o tipo de atendimento, tá? No procedimento, eu vou solicitar o procedimento. Juliano, preciso solicitar autorização para um material, um medicamento, uma taxa que eu utilizei durante o meu atendimento? Se esse material, medicamento ou taxa não necessitar de auditoria médica para que seja utilizado, não, você não precisa solicitar autorização. Eu não preciso solicitar autorização para uma agulha, para uma seringa, para um esparadrapo, para um AS, tá? Mas eu vou fazer uma punção. Eu tenho uma agulha especial para fazer a punção. A essa eu preciso solicitar autorização, tá? Eu vou fazer uma quimioterapia. Então eu vou aplicar lá, o beneficiário vai tomar uma medicação quimioterápica na minha clínica. Essa eu preciso solicitar autorização, tá? Ah, ele vai fazer lá a sessão de hemodiálise, precisa solicitar autorização. É uma radioterapia, precisa solicitar. Tá? Vou utilizar um medicamento que ele é um medicamento de alto custo, precisa solicitar. Aí você vai preencher aqui, e se for algo de quimioterapia ou material OPME, você vai utilizar a guia de solicitação de OPME e quimioterapia, tá? E aí no manual vai estar discriminado exatamente como você deve preencher, tá bom? Bom, e por fim aqui, a guia de honorário. A guia de honorário, ela deve ser solicitada. Pessoal, talvez o treinamento estenda um pouquinho, tá? Que eu pedi para eles colocarem 2 horas e meia, mas acabaram colocando 2 horas. Então, só estender um pouquinho aqui para que a gente possa continuar. A guia de honorário, ela serve para que você possa cobrar os seus honorários médicos, né? De cirurgião, de auxiliar, caso você tenha sido feito esse atendimento. Eu vou deslogar aqui e vou logar com uma outra clínica para eu poder cobrar um honorário médico, tá? Então vamos lá. Isso também serve para pessoa física, tá bom? Então você é um médico, um cirurgião que foi o hospital fazer uma cirurgia e aí você vai cobrar o seu honorário médico. Você vai logar com seus dados, tá? Vai vir em guias, guia de honorário. E aí, o que, que você vai precisar de informação? Você vai precisar de informação dos dados da guia, né, da internação. Vai precisar do nome do beneficiário, do número da sua carteirinha, tá? Opa, desligou aqui. Vai precisar da sua carteirinha e do número da guia operadora ou do número da guia prestadora. A guia operadora, ela é sempre o um número menor na guia de internação. E a guia do prestador é o número maior, mas o campo tem um nominho lá, tá? Então eu vou pegar aqui um número de guia operadora que eu tenho, vou colocar aqui no campo, vou dar um tab, ele vai preencher outro campo. Se eu preencher esse número maior, ele preenche o menor. Vou pesquisar e o sistema me traz aqui a solicitação de internação que foi realizada. Então, o paciente fez uma internação lá no hospital 06421 e ele fez lá o procedimento da artrodese. E eu sou a clínica ou a cooperativa ou o profissional que foi lá no hospital e fez a cirurgia, ou foi o auxiliar, ou foi o anestesista. E agora eu vou cobrar aqui meu honorário médico, tá? Então a autorização da internação foi feita lá para o hospital e aqui eu vou cobrar meu honorário médico que eu atendi lá, que eu fui o cirurgião que fez essa artrodese. Vou clicar aqui no sinal de mais. Podem ter mais de um procedimento aqui, tá? Então, se foi uma cirurgia, né, que teve foram várias cirurgias no mesmo ato, na mesma via, enfim, tem 4, 3, 5 tipos de cirurgias aí. Então, eu clico no sinal de mais. Ele vai aparecer a opção para eu selecionar o meu grau de participação nesse atendimento. Então, eu fui o cirurgião, tá? Ele já está trazendo aqui a entidade de pagamento. Se eu estiver logado como pessoa física, como médico, esse campo e esse campo já estará preenchido com meus dados, tá? Eu só vou informar o cirurgião. Eu tenho que informar o profissional aqui, porque eu estou logado como pessoa física, como pessoa jurídica. Aí eu falo quem foi o médico que fez essa cirurgia, tá? No caso da pessoa física, já vem tudo preenchido. Então, eu vou falar que foi esse profissional e eu vou clicar no botão salvar. Ó, já está inserido para o procedimento.
Ou seja, alguém, né, já falou que é o cirurgião dessa guia. Então, eu vou mudar aqui o tipo, não tem importância, falar que foi o primeiro auxiliar, e eu vou salvar aqui. O sistema vai processar. Deixa eu processar ele de forma manual aqui, senão ele não processa. Ah, deixa eu colocar aqui uma informação importante, que senão ele não vai pegar. Peraí. Ele não vai processar. Aqui. Eu tenho que ativar, senão ele não processa. Agora sim. Agora ele vai processar. Vou aguardar o processamento aqui. Beleza. Ele está processando aqui. Quando ficar com o xizinho vermelho, a guia foi processada. Aí vocês vão vir aqui, imprimir, e aqui está a sua guia de honorário médico, trazendo lá os dados que foram cobrados e o valor aqui do honorário que vai ser pago. Tá? Mais uma vez aqui. Então eu tenho que pegar, eu vou clicar no menu, guias, honorário, vou informar o beneficiário, vou informar a minha guia operadora ou guia prestador da minha cirurgia, vou dar um tab, preencheu, clico em pesquisar. Vou lá no procedimento, clico no mais, seleciono o grau de participação. Se eu for pessoa física, é só isso que eu preciso preencher. Se eu for pessoa jurídica, eu vou informar o profissional que fez o ato, procurando pelo seu código do conselho ou pelo seu nome. E vou clicar no botão salvar. Ah, eu tive mais de um grau aqui, mas fui o anestesista também. Teve o anestesista e foi o outro profissional. Só que eu que forneci também. Beleza, já coloquei os dois aqui. Vamos processar. Quando fizer o xizinho, é porque foi processado. Foi processado, eu imprimo ali a minha guia de honorário médico. Beleza? Micaela, atualmente os procedimentos de alta complexidade não necessita vir em nome da Coopercard. E é o hospital que faz a parte de autorização. Com essa mudança, o sistema será necessário vir em nome da Coopercard para realizar uma cobrança? Se sim, qual será o campo? Não. Continua da mesma forma, tá bom, Micaela? O hospital vai fazer toda a solicitação, tá? E aí você tem que receber o honorário do cardiologista que foi atender lá, que foi fazer a cirurgia, né? Você vai preencher a guia de honorário aqui, como eu acabei de demonstrar, tá? Então, o hospital vai passar para você o número da guia da internação e os dados do beneficiário. Você vai vir aqui, vai preencher na guia de honorário o nome do beneficiário, a guia de internação, vai pesquisar, vai trazer os dados aqui em cima e o procedimento que foi realizado pelo hospital. Você vai clicar no sinal de mais e vai cobrar o seu honorário que você realizou. Cirurgião, primeiro auxiliar, segundo, anestesista, de acordo com o que foi atendido. Tá bom? Bom, pessoal, finalizamos então a primeira parte relacionada à autorização e agora vamos falar aqui um pouquinho do faturamento. É, O sistema ele permite duas modalidades de faturamento: envio XML e faturamento dos atendimentos. Normalmente, né, a maioria dos prestadores, quando é clínica, consultório, terapias, utiliza o faturamento dos atendimentos para fazer o seu envio de contas, tá? Não manda por XML. Então, eu vou falar do faturamento dos atendimentos e depois eu dou um overview aqui do XML, que daí no manual e nas outras gravações estará mais detalhado. Então, eu vou clicar aqui no faturamento dos atendimentos. O portal vai trazer. Opa, deixa eu até pegar. Vou sair e vou logar com outro prestador aqui, que esse daqui não tem as informações que eu preciso. Vamos voltar para o prestador principal. Beleza, então, mais uma vez, faturamentos.
E aí o sistema traz aqui o local para que eu possa realizar o meu faturamento, tá? Eu vou remover esse lote aqui, beleza? Mais uma vez, pessoal, não se preocupem com as informações que vão aparecer aqui, tá? O importante é vocês saber como fazer o seu faturamento, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é informar uma data final para gerar o seu lote de faturamento. E qual que é essa data final? O último dia do mês que você atendeu e vai cobrar, tá? Então, eu faço assim, né? Eu atendo no mês de novembro, no começo de dezembro eu mando meu faturamento relacionado ao atendimento de novembro. Em janeiro eu mando faturamento de dezembro. Em fevereiro eu mando de janeiro e assim sucessivamente. Então, eu vou colocar aqui, data final, 30/11, falando que eu vou faturar o atendimento que foi realizado no mês de novembro. E vou clicar no botão gerar lote. Vou confirmar a geração do lote. O portal está juntando todas as guias aqui. Beleza, meu lote foi gerado com 110 procedimentos. Tá? Aqui embaixo, então, ele traz protocolo, a data inicial, a data fim que eu informei lá, 30/11. Repara que ele já coloca na próxima data inicial lá, ó, 1/12, tá? Então ele já fala que a próxima competência que vai ser faturada é dos atendimentos realizados de 1/12 até 31/12/2025, tá? E a data que eu estou solicitando o meu lote. Meu lote está na situação aguardando envio, que eu ainda não encaminhei, tá? E a soma de tudo que está dentro do lote neste momento está dando esses 830 e poucos mil aqui, ok? Aqui à direita nós temos os botões, que é a capa do lote e o sintético, só depois que eu mandar meu lote que eu tenho informação. Aqui no izinho ele vai trazer a relação de todos os procedimentos que estão dentro do lote, caso você queira imprimir essa relação para você ter isso depois fazer uma conferência, enfim, fica à vontade, tá? O botãozinho para que eu possa cancelar o meu lote, o clips que eu vou falar por último, e o caderninho para que eu possa continuar a conferência do meu lote. Então eu vou clicar aqui no caderninho. Cliquei no caderninho, ele me trouxe aqui os dados do lote. Protocolo, opção para enviar, imprimir e cancelar. Eu posso fazer a ordenação da forma que eu desejar. Eu posso pesquisar um beneficiário específico, tá? Então eu quero somente as guias desse beneficiário Hulk aqui. Copio lá ele, pesquiso, apareceu o nome, eu clico, vou atualizar e ele me traz lá somente as guias deste beneficiário. Como vocês podem ver lá, ó, esse beneficiário, ele está até cancelado, ó. Mas não é o fato dele estar cancelado que você não consegue cobrar, porque quando você atendeu ele, ele estava ativo, tá? Então você consegue cobrar normalmente. Ele foi cancelado posterior ao atendimento, tá bom? Consigo também pesquisar uma guia específica. Então eu quero consultar essa guia em específico aqui. Beleza. Copio o número da guia ou da senha, colo aqui, atualizo a página, recarrego no botãozinho ali e eu só visualizo essa guia, tá? A busca pelo executante ela está desabilitada. Aqui embaixo eu tenho uma opção de facilitador, né? Então, que é modificar todos, ou seja, todas as guias dentro do meu lote, quando eu clicar aqui no tiquezinho, vai mudar a sua condição de interrogação para tiquezinho verde. Confirmado. Tiquezinho verde é porque eu confirmei, eu conferi essa guia e essa vai entrar no meu faturamento, tá? Xizinho é removido, eu não vou faturar essa guia, e a interrogação é o não confirmado, eu ainda não analisei essa guia. E aí o que, que vocês vão fazer? Vocês vão, né, realizar uma validação daquilo que você tem físico com aquilo que você tem eletrônico. Então eu vou pegar lá a minha guia do meu beneficiário, Hulk, e eu vou pegar a guia lá. A liberação foi realizada dia 18/5? Sim, ok. É desse beneficiário? Também. É esse número de guia? Bateu. É essa senha? Bateu. É esse procedimento? Bateu. É essa data de realização? Não bateu. Opa, ele realizou no dia 20. Ok. Eu venho aqui no campo da realização,
clico no calendário e mudo a data correta da realização, tá? Então é aqui que vocês vão fazer. Na coluna do procedimento, o valor do procedimento, ele já vai vir preenchido conforme o que você tem acordado com a faixa S luminar e você não poderá alterar, tá? Então ele já vem preenchido. O que que você pode cobrar? Se você teve a utilização de taxa. Lembra que eu falei? As taxas, materiais e medicamentos, você só deve solicitar autorização para aquilo que necessita de regulação. O que não necessita, você cobra em conta médica. Então, eu vou cobrar aqui no meu faturamento. Clico no caderninho do lado, e aqui eu vou buscar a minha taxa que foi realizado, tá? Lembrando que para taxa, diárias e gases medicinais, obrigatoriamente tem que estar no seu cadastro. Então, se eu buscar aqui, por exemplo, taxa de sala de descanso. Não achei, uma que eu escrevi errado, e outra que não está no meu cadastro. Ele pesquisou e não achou. Então, eu não tenho como cobrar essa taxa, porque eu não tenho ela contratada. Quando eu tenho contratada, o sistema vai achar e vai mostrar para mim as taxas que eu tenho contratado, tá? Aí eu seleciono a taxa, ele já mostra o valor e eu clico no botão maisinho para adicionar no meu faturamento e eu vou fechar, tá? E já trouxe aqui o valor. Material e medicamento. Material e medicamento da mesma forma. Aqui ele já está até com um valor, porque é uma guia de terapia oncológica que tem um medicamento associado, mas se eu tiver que cobrar um material ou medicamento, venho no caderninho da frente, e aí eu vou informar meu material e medicamento que foi utilizado nesse atendimento, tá? Ah, eu utilizei uma seringa. Ok, seringa. Vou achar lá a minha seringa que eu utilizei, tá lá o valor, eu vou adicionar. E assim eu vou fazendo, inserindo todos os meus materiais e medicamentos. Beleza? Lembrando que cobrar não significa receber. Depois tem análise de contas, pertinências, tudo que são feitos. Beleza? E outros aqui para vocês provavelmente não vai estar nem habilitado. Tá? Terminei de conferir a minha guia. Eu vou confirmar. Eu vou clicar na guia de outras despesas para que eu possa imprimir a minha guia das despesas para anexar e encaminhar junto com o meu faturamento. E eu vou fazendo isso para todos os itens que eu estou faturando, tá? Ah, esse aqui está certinho? Vou lá e confirmo. Opa, esse aqui eu tenho eletrônico, tenho físico, mas está faltando assinatura. Putz, se eu mandar eu vou ter glosa. Então eu vou fazer o quê? Eu vou remover do faturamento. Esse aqui eu tenho eletrônico, mas não tenho físico. Então eu vou deixar ele como não conferido. E eu vou fazendo isso lá para o meu faturamento, todinho, tá? Vou lá na última página. Então, beleza, passei por todo o meu faturamento, tudo bonitinho, tudo certinho, tal. Legal. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma conferência. Quero somente conferir as guias que eu vou faturar. É o que está com o tiquezinho verde. Somente o que eu removi, que está com o xizinho vermelho. E o que eu não confirmei e eu não conferi. É o que está com a interrogação ou aquilo que eu não confirmei lá no tratamento seriado. Tá? Beleza. Fiquei tudo Fiquei todos os. Fiz toda a minha parte aqui, toda a minha conferência, tá tudo certinho, beleza. Não, já tá todas as guias que eu vou faturar, tudo bonitinho. Eu vou clicar no botão enviar. Cliquei no botão enviar, eu vou clicar no botão sim para confirmar. O portal fala que existem itens não conferidos. Esses itens serão removidos do lote. Deseja enviar assim mesmo? O que, que é essa mensagem? Significa que eu tenho guias que não vão entrar no lote, que é o que está com X e o que está com interrogação. E o que, que vai acontecer com essas guias se eu mandar? Eu vou perder? Não. Elas vão ficar armazenadas, e aí na próxima competência, você vai conseguir faturar. O cuidado que você tem que ter o cuidado de as guias que você não enviar, na próxima competência, elas estarem dentro da validade de faturamento. Se ela tiver perder a validade, aí ela não vai aparecer mais. Tá? Então você vai saber lá 90 dias, 60 dias de validade para que você possa mandar
ou não no lote. Cliquei em sim, o lote foi enviado no valor de 10 mil. Agora eu tenho a capa do lote, com a chave e o protocolo, para que você possa imprimir. Você tem um relatório sintético, que é o resumo, também para que você possa imprimir. E agora você vai anexar as documentações comprobatórias daquilo que você está enviando nesse lote. Clica no anexo, escolher arquivo, localiza o arquivo que você vai anexar, clica em abrir e em adicionar. E o que, que você deve anexar aqui? Tudo aquilo relacionado ao lote. As guias, cópia das guias assinadas, cópia dos pedidos, relatórios, laudos, documentos daquelas guias, a capa do lote, nota fiscal, enfim, toda a documentação que a FACESP Luminar exigir que você anexe no seu lote. Vocês vão ser comunicados destas documentações, tá bom? O que, que você não pode fazer? Colocar documento com tamanho maior que 100 megabytes e documentos com nome igual e também documentos compactados. Posso colocar um documento para cada beneficiário? Pode. Posso colocar um documento PDF contendo 10 beneficiários? Pode, tá? Mas você tem que anexar a documentação. Se você não anexar, você vai ter uma glosa por falta de físico. Beleza? Pessoal do faturamento aqui está o caminho, né, que travou a internet lá. Então, para fazer a geração do lote, pessoal do Inoa, então você vai entrar lá no menu, faturamentos e atendimentos, vai informar a data final, que a data inicial já está preenchida. Então, eu vou informar a data final de hoje, vou gerar lote e confirmar a geração do lote. Foi gerado o meu lote. Está aqui o meu lote. Vou clicar aqui no continuar conferência e eu vou fazer a conferência do lote. Tá? Beleza? E é assim que você faz. Você pode enviar XML sim, tá? Para mandar o XML, você vai vir em menu, envia o XML. Você tem uma opção de validar o XML, tá? Então você vai gerar o seu XML, vai vir aqui. Essa opção aqui é para você fazer uma validação se está tudo ok com o seu XML, se não está com erro. Então você clica aqui, setinha para cima, localiza o XML no diretório do seu computador. Vou pegar um com erro, tá? E você manda validar e confirma. Ele apresentou erro, você clica na impressora e ele vai te falar aqui embaixo qual foi o erro gerado no arquivo XML para que você possa corrigir e quando chegar na época do faturamento você mandar o seu lote correto, tá bom? E para mandar o XML, você vem na opção enviar, clica na setinha para cima, pega o XML que já foi validado, está tudo certinho, clica em abrir, enviar e confirma o envio. O portal faz a validação, estando tudo ok, ele vai te dar em verdinho, você vai clicar na impressora e imprimir a capa do lote. Sim, você vai ter que anexar também toda a documentação relacionada às guias que estão dentro do XML. E como que você faz isso? Depois que você fechou, vai pesquisar, vai estar aqui o seu lote, ó, arquivo sem documento anexo. Você vai clicar aqui no anexo, setinha para cima, vai anexar o documento. Exatamente. Igualzinho, o mesmo processo, tá? Vai abrir, adicionar, prontinho, fechou, ele ficou verdinho, tá bom? Helena, tudo que foi autorizado, o sistema vai puxar automaticamente para criar lote? Sim, Helena, tudo que foi autorizado, ele vai puxar automaticamente lá no faturamento dos atendimentos, tá? Antes da gente passar pela fatura, o pessoal do FISUS colocou uma mensagem aqui, né? As guias de terapia são autorizadas pelos convênios com um total padrão de 10 sessões. No entanto, é importante esclarecer que o paciente não é obrigatório a realizar todas as sessões autorizadas. Poder interromper ou concluir o tratamento antes desse número, conforme a indicação clínica alta, papapá. Para fins de faturamento, somente as sessões efetivas realizadas devem ser consideradas e cobradas junto ao convênio. Quem que mandou aqui? Filhos, tá.
No sistema de faturamento, os atendimentos são lançados de forma manual, sendo necessário registrar corretamente as datas reais em que as sessões acontecem. Exatamente, você está coberto de razão, ou coberta de razão, tá? O sistema ele vai mostrar lá no faturamento do atendimento as 10 sessões. Aquelas que você confirmou que ele realizou, poderão ser faturadas. E aí você vai colocar a data de realização conforme a data que foi realizada. Tá? O que não confirmou é que o beneficiário não fez. Ou ele desistiu, ou ele interrompeu, enfim, ele não fez. Essas aí ficam lá como não confirmadas até vencerem, tá bom? Mas exatamente isso que você colocou. Está correta a sua afirmação aqui, tá? Micaela, atualmente não fazemos anexo. A partir de agora será necessário fazer um anexo? Sim, não é a partir de agora, tá? A partir que o sistema entrar em funcionalidade para vocês. Sim, e vocês vão saber quais são os documentos que vocês terão aqui anexar, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. A nota fiscal atualmente anexada após o faturamento, antes do pagamento, nesse caso vai ser emitida e anexada no ato do faturamento? Não, continua da mesma forma, tá, pessoal do administrativo? Eu tenho duas modalidades de faturamento. Uma pré, tá? Que eu mando a nota fiscal junto com o faturamento, e após, que eu mando uma nota fiscal após análise, tá bom? E eu vou mostrar para você como é que você vai fazer nesse momento. Mandei o faturamento. Só uma informação importante. Tanto para o XML quanto para o faturamento dos atendimentos, o portal tem um cronograma que ele fica habilitado para você poder mandar esse arquivo e esses anexos, tá? E aí vocês também serão comunicados esse cronograma, que pode ser, por exemplo, de 1 a 5, do primeiro ao quinto dia útil, de 1 a 10, do primeiro ao oitavo dia útil, isso vai depender da regra da FACES Luminar, tá bom? Somente nesse período que o portal vai receber o seu arquivo XML ou o seu faturamento de atendimentos. Fora desse período, o portal fica travado. E ou eu utilizo o XML, ou eu faço faturamento de atendimentos. Eu não utilizo as duas modalidades ao mesmo tempo, tá bom? Beleza. Contas médicas da FACES Luminar fechou a sua fatura e ele fala para você, olha, prestador, sua fatura está fechada e disponível para conferência. Você vai vir no menu, fatura, relatório de faturas. Temos vários filtros para pesquisar a fatura, tá? Então quero pesquisar aqui a minha fatura. Vou só pegar um filtro somente com glosa para trazer todas as faturas glosadas. Então está aqui todas as minhas faturas dentro deste período. E vamos entender aqui um pouquinho a nossa fatura. Vou pegar uma fatura aqui. Pegar aqui embaixo. Pegar essa aqui. Deixa eu só ver se essa aqui tem anexo, que daí eu já falo. Não, não tem. Então vamos pegar essa fatura aqui. Pessoal, vocês serão comunicados da data exata que o sistema vai para o ar, tá bom? Quando vocês vão começar a utilizar o sistema, tá bom? Então, o que nós temos aqui em tela? Código da fatura, competência da fatura. Por nada, Cássia. Data da entrega da fatura, o vencimento da fatura, se ela é ou não uma revisão de glosa, a data da apuração, data do pagamento, o valor que o prestador cobrou. Nesse caso aqui eu tive uma glosa total, então ele não teve líquido. Se tivesse recebido alguma coisa, estaria aqui no valor recebido líquido e a glosa, tá? Aqui à direita, na lupinha, nós temos o detalhamento da fatura, tá? Então ele traz aqui o detalhamento da fatura por beneficiário. Se eu tiver 10 beneficiários, vou mostrar os 10 beneficiários aqui embaixo e tudo aquilo que foi faturado para esse beneficiário, dados da guia e os itens que foram faturados. Eles estarão separados, tá? Procedimento, materiais, medicamentos, taxas diárias, vai estar tudo separado. Vai trazer aqui para você o que foi o item, o valor que foi cobrado pelo prestador, se tivesse glosa, se teve glosa, o valor da glosa e o valor líquido a receber. Aí, respondendo a pergunta da colega que fez lá no começo, aqui eu tenho o código da glosa, tá? Então, prestador inválido, e aqui a observação do analista, tá bom? Fictício, tá? Você está vendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra aqui. Ainda dentro da lupa, você consegue pegar um extrato sintético, tá? Todas as glosas terão o seu código de glosa, tá? A sua justificativa técnica, mas nem todas
terá a observação do analista. Isso fica a critério do analista, se ele quer ou não colocar uma observação, tá bom? Mas a justificativa técnica, que tem o código da glosa e o nome da glosa técnica, todas terão. No relatório resumido do faturamento, um extrato analítico. Nesse extrato aqui ele já traz lá, ó, a justificativa da glosa. Tenho também o extrato de pagamento, tá? E eu tenho também o meu relatório de serviços. Beleza? No relatório de serviço ele também traz a observação do analista. Fechando aqui a lupinha, à direita eu tenho o meu XML de demonstrativo de análise de conta. Então, né, no caso lá do pessoal do Inoa que manda lá o XML. Se você quiser fazer o seu recurso de glosa também por arquivo XML, é esse arquivo aqui que está carregando que você vai utilizar para importar no seu software e depois fazer o seu recurso de glosa, tá? Você vai clicar aqui no sinal maior barra menor, ele vai trazer lá o demonstrativo de análise de conta, e aqui tem lá o código da glosa e a descrição da glosa, o valor, tudo direitinho que foi glosado, tá bom? Depois eu tenho o mesmo relatório, só que em PDF, tá? Clicando aqui, selecionando o protocolo, vai gerar o relatório em PDF. Aqui é observação da fatura, então tá lá, ó. Então a Catiane, ela analisou essa conta e ela está sem nota fiscal, porque é um faturamento pós, tá? E aí, quando chegar na época de você anexar a nota fiscal, você vai receber um e-mail lá falando, prestador, favor anexar a nota fiscal na fatura 400.381. Então você vai fazer o quê? Você vai gerar a sua nota fiscal, conforme você já está acostumado hoje, lá nos portais que você utiliza, vai achar a fatura no relatório de faturas, vai clicar aqui nesse Clips. Vai clicar no sinalzinho de mais, já está selecionado o tipo nota fiscal, você não precisa alterar. Se você quiser colocar uma observação, você pode colocar, se não, pode deixar em branco. Clica na nuvenzinha vermelha com a setinha para cima, acha a nota fiscal no diretório do seu computador e depois clica no disquete aqui para salvar. Pronto, nota fiscal anexada no seu faturamento. Contas Médicas vai recepcionar a sua nota fiscal lá e vai atribuir a sua nota fiscal na sua fatura e direcioná-la a ela para a equipe do Contas a pagar. Beleza? Então é assim que você faz a gestão da sua fatura. E se você teve glosa, né? O que você faz? Você tem duas possibilidades. Manda o XML de recurso de glosa para quem utiliza a funcionalidade, tá? Que quiser utilizar, mas se não quiser, todo mundo pode fazer o seu recurso de glosa diretamente no portal, tá? Então eu vou pegar aqui uma fatura qualquer aqui para a gente poder fazer um recurso de glosa, deixa eu ir lá para o final, que as faturas aqui de cima estão muito bagunçadas, estão com umas informações aqui que eu não consigo gerar recurso de glosa. Vou pegar essa daqui, por exemplo. Então ele teve lá, recebeu 230, ou melhor, cobrou 230, teve uma glosa de 178 e cobrou 230, recebeu 178 e teve uma glosa de 52. Quando tiver a data do pagamento preenchida na fatura, esse martelinho aqui vai estar habilitado para que você possa fazer o recurso de glosa, tá? Quando não tiver data preenchida, ele vai estar cinza ou vai estar desabilitado. Deixa eu ver se eu tenho aqui algum. Aqui está habilitado porque eu mudei o parâmetro. Mas quando tiver vazio aqui, esse martelinho vai estar cinza. Eu não tenho nenhum aqui? Não, não tem. Tá bom? Ele vai estar cinza e você não vai conseguir fazer o recurso de glosa. Então eu vou lá, vou clicar no martelinho e o portal vai trazer para você todos os itens que tiveram glosas nessa fatura, tá? Então, ele vai trazer o número da guia da glosa, os dados do beneficiário da guia e o procedimento que foi glosado. E aqui o valor da glosa, beleza? Eu já tirei os relatórios anteriormente e eu sei o motivo da glosa. Para você fazer o recurso, você vai vir aqui no campo do valor unitário da solicitação e você deverá preencher com um valor igual ou menor que o valor glosado, tá? Então, se você colocar aqui, ó, 26.01 ou 001 ou 0001,
Quando você clicar aqui na justificativa, o portal fala que o valor total da solicitação não pode ser maior que o valor glosado, tá? Tem que ser sempre igual ou menor, tá? Então eu vou recursar R$ 26. A casa decimal, eu sempre separo ela por ponto, tá, pessoal? Nunca por vírgula. Preenchi o valor, vou clicar na justificativa e eu vou justificar o recurso. E vou dar um OK. Pronto. Já preenchi esse primeiro item, ok? Vou para o próximo. Esse valor aqui eu vou recursar só R$ 20, que realmente eu cobrei errado. Vou lá no campinho, R$ 20. Vou na justificativa para justificar. Juliana, e se eu tiver vários itens que a justificativa é a mesma? Preciso justificar cada item? Sim. Se você não justificar, o portal fala que o preenchimento da justificativa é obrigatório ao realizar o recurso do item. Caso contrário, o valor do recurso será limpo. Deseja continuar? Se você marcar que sim, ele apaga o valor que você preencheu, tá? Então, se você tem lá, nesse caso, 2 recursos, eu sou obrigado a colocar 2 justificativas. Se eu tivesse 500 itens, seriam 500 justificativas, tá? Vou dar um OK, vou rolar a tela aqui embaixo, vou clicar na opção próximo, terminei de fazer todo o meu recurso, clico na opção próximo, o sistema me dá a tela de resumo, aqui eu vou anexar a documentação, tá? Vou anexar a documentação comprobatória do meu recurso de glosa, e depois eu vou finalizar a digitação do lote. O lote foi encaminhado com sucesso. Ele me dá a capa do lote do meu recurso de glosa, tá? Mais uma vez, vamos pegar uma outra fatura aqui. Deixa eu ver se essa aqui eu consigo fazer. Não, deixa eu pegar uma outra aqui. Vamos ver essa daqui. Beleza, então, tenho mais uma aqui. Da mesma forma, então tá lá os itens que tiveram glosa. Eu vou pegar o item, vou colocar o valor que eu desejo recursar, clico na justificativa e eu justifico. Só um instantinho, pessoal. Então eu vou justificar e vou dar um OK. Aqui, pessoal, como vocês podem ver, eu tenho uma opção salvar, salvar parcialmente, tá? Essa opção salvar parcialmente, vocês devem sempre utilizar durante o seu recurso de glosa, tá? Por quê? Porque se você não salvar, aquilo que você digitar e não salvar, você perde, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vou salvar com essa opção gravada aqui. Agora eu vou preencher o outro aqui, R$ 100. Vou preencher a justificativa, vou dar um OK, e eu não vou salvar, tá? E aí eu vou sair da tela por qualquer motivo. Saio da tela,
ter o meu horário de almoço, por exemplo, vou parar, vou almoçar e depois eu vou voltar e continuar o meu recurso de glosa. Fechei. Beleza. Quando eu voltar e for fazer o meu recurso de glosa, vou seguir lá a orientação do Juliano, né? Achei a fatura e vou continuar o recurso de glosa. O portal me dá uma mensagem assim, ó. A fatura não possui itens para gerar o lote de recurso de glosa ou já existem lotes gerados para a mesma. Visualize os recursos de glosa gerados para o prestador. Essa mensagem não é um erro, tá, pessoal? Uma vez que eu cliquei no martelinho aqui, eu inicio e finalizo o recurso de glosa. Se eu não finalizar por qualquer motivo, para que eu possa continuar, eu vou no menu, recurso de glosa, venho aqui no status, em digitação, pesquiso, e o meu lote vai estar aqui para que eu possa continuar, tá? Deixa eu ver qual que é aqui, se é o 71. Não, não é esse. É esse aqui, ó, que eu estava fazendo agora. Cliquei aqui, olha lá, o primeiro item que eu salvei ficou salvo. O segundo que eu não salvei, ele apagou, tá? Então sempre salvem parcialmente, principalmente antes de você mudar para a próxima tela. A cada 10 registros aqui, ele cria uma nova tela, tá? Então, antes de mudar, fiz a primeira tela, tá tudo certinho? Salvo parcialmente, vou para a tela 2. Salvo parcialmente, vou para a tela 3, para que você não tenha um retrabalho, tá bom? Terminei de fazer, próximo, finalizo a digitação do lote, depois que eu anexar o documento comprobatório. Beleza? Fiz todo o meu recurso de glosa, contas médicas da Fachesf recebeu, fez a análise, fechou a fatura, ele fala para você que, prestador, sua fatura número tal do recurso de glosa está disponível para conferência. Fatura, relatório de faturas, tá? Somente com revisão de glosa. Ah, uma informação importante aqui, pessoal. Em alguns recursos, você pode visualizar um sinalzinho de mais aqui do lado esquerdo, tá? Tá vendo que o valor glosado aqui está zero? O valor aqui dessa linha está associado ao código do procedimento. Quando eu tenho sinal de mais, é porque eu tive glosa nas despesas, materiais, medicamentos, diárias ou taxas, tá? Aí eu clico no sinalzinho de mais e aí é o mesmo processo. Coloco o valor que eu quero recursar e eu vou justificar aqui. Eu só não preciso justificar o que está com valor zero, porque aqui não teve glosa, tá? Então, quando eu tiver com o sinalzinho de mais, clica ali e ele vai aparecer todas as despesas que tiveram glosas, tá bom? Beleza, então, fechou lá, a fatura de recurso de glosa já está disponível para visualização. Você marca essa opção, somente com revisão de glosa, clique em pesquisar e o sistema vai trazer todas as faturas que tiveram revisões de glosa, tá? Então, vamos pegar uma fatura aqui, essa aqui, por exemplo. Então, essa aqui está com nota. Deixa eu pegar uma outra aqui, que tenha pagamento. Isso. Então, vamos pegar essa fatura aqui. Vamos lá. Pesquisar essa fatura específica. Então, está aqui. É uma fatura de revisão de glosa. Então, está marcado sim aqui. O prestador teve uma glosa, né? Ele recursou 9.305, recebeu somente R$ 11 e 9.293 foi glosa mantida. Aqui na lupa, você conseguirá consultar todos os itens deste recurso de glosa, o porquê que foi mantida a glosa, tudo direitinho, tá? Mesma coisa, tirar todos os extratos relacionados ao recurso de glosa. XML do recurso de glosa, vai anexar a nota fiscal do recurso de glosa quando for solicitado, mesmo processo. Clica no Clips, sinal de mais, nota fiscal, nubenzinha com a setinha para cima e salva, tá? E aí eu falo assim, opa, pagamento caiu do meu recurso de glosa. O Juliano falou que o pagamento caiu aqui, eu tive glosa, eu vou lá no martelinho para recursar, bora lá. E aí o sistema fala que não é permitido criar um recurso de glosa através de outro recurso de glosa. Para criar um recurso de glosa, selecione a fatura original, ou seja, o portal não permite recurso do recurso, tá? Eu só posso recursar uma fatura original. Se você tiver uma glosa mantida, tá? Você deverá entrar em contato de forma administrativa com a Fachesf Luminar para verificar como proceder. Beleza? Bom, pessoal, finalizamos então aqui a nossa apresentação, tá?
Tentei demonstrar para vocês como que vocês devem preencher uma guia de consulta, preencher a guia de SADT, tá? Como eu mencionei, a forma de preencher a guia, ela será igual para todo mundo, só que cada um vai preencher com o seu código que tem na sua cobertura. Demonstrei aqui como que você faz o seu faturamento, como manda o XML, o recurso de glosa. É lógico que nesse primeiro momento aqui, né, é bem superficial, tá? Mas nós teremos um outro encontro mais para frente, mais próximo da virada do sistema. Esse treinamento é mais para que vocês conheçam a ferramenta, tenham ciência do que vai vir por aí, tá? Então, mais para frente aí terá outro treinamento, outra apresentação. Quando o sistema entrar no ar em definitivo, vocês terão todo o suporte necessário, tá? Para que vocês possam utilizar o sistema de forma completa, tá? Então nós teremos salas virtuais para acompanhar vocês no processo de autorização. Na hora do faturamento, teremos salas virtuais para acompanhar vocês a fazer o faturamento, o recurso de glosa. Vocês não ficarão órfãos de orientação e suporte, tá? Material, vocês terão material de apoio, manual, videoaulas, a gravação do treinamento para que vocês possam utilizar aí a qualquer momento. Beleza? Infelizmente, nós não temos muito tempo aqui, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, eu consigo ficar mais uns 5, 10 minutinhos aqui para sanar alguma dúvida de vocês, tá? Quem não tem pergunta, quem não tem dúvida, conseguiu assimilar, quiser já sair da sala, fique à vontade. Já deixo aqui o meu agradecimento a vocês, tá? Peço desculpa por algum inconveniente que tenha gerado durante a apresentação e me coloco à disposição, não só eu, como todo o grupo Faço Informática, à disposição de vocês para aquilo que for necessário ajudar a vocês, tá? Lógico que o contato não será direto conosco, será via Fachesse, mas estaremos à disposição de vocês, tá bom? Vou só interromper a gravação aqui.